Galera, está começando agora mais um AvivaCast e eu sou a Rayane, estou aqui juntamente com o Nicolas. Eu sou o Nicolas, junto com a Rayane hoje aqui. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos aqui anunciar os nossos patrocinadores, colaboradores que estão aqui fortalecendo a gente. Nós temos a Mogi Steel, que ela trabalha com calhas, trabalha com aço, então tem cedido espaço pra gente, né? Tem feito coisas maravilhosas na nossa vida. Nos abençoado e tem sido magnífico. Nós também queremos agradecer a Padaria Papito, que, fortalece de verdade. Você quer comprar um pãozinho, quer comprar ali um pão de queijo. Eles são os melhores. Eles são os melhores mesmo. Nós também queremos agradecer a Mogitec. Você que precisa de uma manutenção no seu celular, no seu iPhone aí, no seu Samsung, no seu iPad. Eles também são os melhores e eficientes para isso. RS Tintas também tá fechado com a gente. Precisa de uma tinta aí pra pintar sua casa, seu lar. Os caras é desenrolado. E aquele lá, né? O mais famoso de todos, Here I Am. Eles também. Aqui, eu tô com uma das camisetas deles. Eles, cara, são pessoas de Deus demais. Dá pra mostrar, gente? Acho que não dá, né? Mas... Dá pra mostrar? Gente, pega. Porque... Por favor. Mas tá bonito, tá legal. Nós também queremos agradecer a Quercone. Quercone, os melhores doces de Mogi das Cruzes. Quer comer um cone de verdade? É com a Quercone. Então, só chamar eles. A gente vai colocar os arroba de todos aqui e dar uma atenção lá. E é isso aí. E é isso, gente. Agora nós queremos apresentar para vocês a nossa convidada especial desse AvivaCast, Nara Santos. Nara, gente! Maravilhosa! Nara, a gente quer que você fale um pouquinho quem você é, de onde você veio. Conta aí pra gente. Bom, primeiramente, né, quero agradecer por estar aqui com vocês, né, toda a equipe aí, né, a VivaCast, agora, né, essa ferramenta que Deus tem proporcionado aí para vocês, né, esse novo tempo, né, e estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo, de poder compartilhar, aprender também com vocês, né, quando a gente fala sobre o reino dos céus, a gente fala sobre isso, né, comunhão, e é muito bom ter isso em todos os lugares, né, todos os ambientes, ter essa comunhão, né, uns com os outros e ambos com o Senhor, né? Então, estou muito feliz que o Senhor continue abençoando aí, né, esse projeto para alcançar vidas, alcançar lares, né, transformar, porque é o nosso objetivo de vida, né, alcançar e o nome do Senhor ser glorificado. Então, eu agradeço demais por estar aqui e bom, falar sobre mim, na verdade, é falar sobre Cristo, né? Amém. É falar sobre o que Ele fez, o que Ele continua fazendo e o que Ele ainda há de fazer, né? Amém. Bom, me chamo Nara, né? Tenho 26 anos, atualmente casada, glória a Deus por isso. Deus, aleluia. Né? Um ano, fiz em setembro 1 ano, né? Juntamente ali com meu esposo, a gente comemorou. Né, um ano muito bem vivido, graças a Deus, de muito aprendizado. Né, aprendi muitas coisas nesse período aí do casamento, assim como foi no namoro também, no noivado. E falando sobre também a minha vida com Deus, assim, desde criança, assim, né? Nasci na igreja, né, com os meus pais na igreja, porque tudo na minha vida começou pelos meus pais. Né? Seus pais sempre foram da igreja? Não foram. Antes dela contar aqui, rapidinho, não cortando ela, mas antes dela contar aqui como que o negócio aconteceu, você que tá aí, compartilha esse link, compartilha com o pessoal aí, não deixa de curtir aí agora, vai comentando aí, manda pro seu pai, pro seu avô, pra todo mundo aí, compartilha com geral, para que seja uma bênção. E já se inscreva no canal, hein? E agora... E ative o sininho também, galera. Né? E agora ela vai contar um pouco de como começou, como que foi. Você estava falando dos seus pais, né? Seus pais não eram da igreja. Não eram. Começou com eles, né? Toda a história foi desenrolada através da vida deles, né? Porque meu pai, ele é nordestino, né? Baiano, arretado. Então, aonde ele cresceu, o ambiente não proporcionava para ele essa oportunidade de se envolver, né, com Cristo, com as coisas
do Senhor. Então, ele vai crescer nesse ambiente e com 15 anos de idade vem para São Paulo. Minha mãe, ela já vem de uma família mineira, que vem também para São Paulo, mas a mãe, né, no caso minha avó, que hoje é pastora, para a glória do Senhor, minha avó, a pastora Lourdes, ela antes era alcoólatra. Então, assim, era uma família que os meus pais vinham desestruturada mesmo. Né? Os pais, tanto pro lado do meu pai, tanto pro lado da minha mãe, separados. Então, não tinha nenhuma alternativa no olhar humano, assim, deles poderem estar nos caminhos do Senhor. Mas o Senhor se apresentou para eles, ambos, solteiros ainda. Né? Meu pai aceitou a Jesus na sua juventude. Minha mãe começou a conhecer também o Senhor na sua adolescência. E aí o Senhor uniu eles e fortaleceu a união. E através deles, já na igreja, já trabalhando para o reino, aí tiveram eu e meu irmão. E estamos aí, né? Tentando não, né? Repassando ali tudo que a gente aprendeu e o que a gente também... Você é a mais velha? Sou a mais velha. Sou a mais velha de um testemunho também muito forte, porque minha mãe, ela teve já o primeiro filho, mas na hora do nascimento ele teve algumas horas de vida e acabou morrendo, né? Falecendo. Então, ali gerou um outro testemunho, né? Minha mãe já não tinha... Só que ela não era cristã nessa época? Nessa época, ela já era. Já tinha alguns anos já na presença do Senhor. Meus pais casaram na igreja também, né? Como eles conheceram Cristo separados, né? Solteiros, quando eles se juntaram, já estavam na igreja, já estavam ativos já na obra, né? Como a gente fala obra, a gente fala de você trabalhar mesmo para Cristo, trabalhar e levar a palavra do Senhor. Então, quando eles passaram por esse processo, eles já eram cristãos, né? E isso os fortaleceu, né, a sobreviver esse período muito difícil, né? Porque a gente almeja, né, ser mãe, cuidar de um lar, de uma casa, e era um sonho da minha mãe. E justamente o primeiro já perder assim foi muito difícil, um processo muito difícil, mas foi aí que eles perceberam o quanto é muito bom ter o Senhor, né? Porque Ele que fortalece. Quando ninguém consegue fazer, o Senhor, Ele faz por nós, né? Então, o Senhor os encorajou, os animou, e aí eles tentaram, e aí veio você. Ai, que demais. Vim para presentear, a bênção, né? Uma Depois resposta de Deus tempo também. Que você veio? Depois de um ano e alguns meses. Assim, querendo ou não, o período, né, que ela tinha perdido o bebê. Exato. E foi os médicos, recente. os próprios médicos diziam que ela já não tinha condição, porque uma das dificuldades dela era manter, né, a criança em seu útero. Né? E então, tinha essa dificuldade também. Eles falaram, olha, não tem como, né? Você perdeu, e então a gente já está dando essa realidade para vocês. Mas a gente sabe que realidades, a última palavra é do nosso Senhor, né? E aí eu vim, e depois de 5 anos veio meu irmão. Nossa, e aí o desafio de ser a irmã mais velha, de apresentar Jesus para ele, não sei se ele também é como você. Sim. Ele já é mais... Eu sempre fui muito, assim, agitada, né? Eu sempre fui muito agitada. E eu falo, assim, em todos os sentidos. Todas as áreas, assim, eu sempre fui muito agitada. E meu irmão já é o contrário. Ele já é mais quietinho. Só que por ter essa diferença de 5 anos, né? A gente tem essa responsabilidade de ser um exemplo também. Mesmo não querendo, a gente acaba sendo um exemplo, né? A gente acaba sendo um referencial. E existe essa preocupação. Não quando a gente é criança, né? Quando a gente é criança... acontece naturalmente, né? O olhar, né? E aí quer repetir algumas coisas que a gente faz. Mas quando a gente começa a ter consciência mesmo da responsabilidade que a gente tem sobre o irmão mais novo, assim, a gente percebe, olha, não é tudo que eu falo na frente dele. Eu tenho que ter esse cuidado de poder cuidar, de poder ensinar, de poder instruir. E foi muito bom, porque irmão é assim, né? Briga e puxa os cabelos e tudo mais, mas no final tá ali um pelo outro. Então, graças a Deus, assim, a gente cresceu num lar muito abençoado, muito abençoado.
muito próspero. E quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando de ter à nossa volta a mão de Deus agindo em tudo. Sim. Né? E foi muito bom, gente. Crescer. E já que você está falando assim das coisas que você passou com a sua mãe, no caso, o seu pai, como que foi para você? Porque acredito eu que sua infância inteira foi na igreja, escola dominical e por aí vai. Como que para você foi, tipo, a sua adolescência? Porque você ia pra escola, tinha uns amiguinhos lá que não era da escola e tudo mais. Fala ali a faixa etária de 12, 13 anos. Como que você lidou com isso? Porque você recebia muita coisa da igreja e quando você chegava na escola, talvez não era nada daquilo que você estava recebendo na igreja. Como que foi para você? Ou você ia no embalo mesmo, junto com a galera e tipo, vambora? Bom, eu cresci na igreja, então a gente acaba tendo contato muito cedo com muitas coisas, né? Em questão da própria palavra, né? Da Bíblia. Assim, a gente já tem contato já na escola dominical, a gente vai e recebe ali os ensinamentos, as instruções. Então, eu fui muito bem instruída assim, na palavra. Só que o desafio é você ser o que é você dentro da sua casa, o que você é dentro da igreja, é você ser em qualquer outro ambiente, porque ambientes não devem, né, influenciar quem não somos em Deus, né, o que nós somos em Cristo. Mas quando a gente vai alcançando ali a adolescência, são fases, né? A gente já passa ali pela puberdade, então nosso corpo muda, os nossos pensamentos já começam também a questionar muitas coisas, até dentro mesmo da escola. A gente recebe os ensinamentos e a gente tem que saber diferenciar algumas coisas. Olha, por exemplo, na escola a gente aprende a evolução, né, do ser humano e tudo mais, só que na igreja eu aprendi, né, Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, a mulher para ser companheira. Então, às vezes tem esses conflitos, né, na nossa mente quando a gente está passando por essa fase, algumas dúvidas, mas quando as experiências que vêm, elas vão realmente nos mostrando, né? Nos mostrando os caminhos. Olha, tem coisas que você não deve fazer, tem coisas que você não deve aceitar. Então, na adolescência, é difícil dizer não para algumas coisas. Então, porque a gente quer não chamar a atenção, mas a gente quer participar de determinados grupos, determinados ciclos, e tem situações que a gente sabe que não nos pertence, né? Então, na fase da adolescência, para mim foi difícil, por quê? Porque eu já vinha de um ensinamento, mas em outros ambientes eu recebia outros, e ali eu tinha que saber se levar, discernir. Ou você conseguia dar uma brincada? Olha, dos meus 9 anos até os meus 13 anos, todo mundo já me conhecia como uma crente da escola, né? Dos 9 aos 13. Então você começou bem cedo, assim? Bem cedo. Bem cedo porque, como eu já cresci na igreja, então, assim, eu me envolvia com tudo na igreja, com tudo. Desde a parte lá das crianças até a parte de se envolver com as tias, de se envolver com o pessoal da igreja, né, com a galera que chega. E eu era, como eu falei, eu era muito ativa, então eu... Você já pregava já? Não. Tá, não, ainda entendi. Não tinha essa percepção ainda do que o Senhor queria, assim, né, na minha vida ministerial e tudo mais. Então, eu estava nesse processo, né? Então, dos 9 aí aos 13 anos, todo mundo já me conhecia, lá na Ara, né? Ela é da igreja, porque tudo transparecia. Eu trazia o que eu aprendia dentro de casa para os ambientes em que eu ia, né? Só que aí vem os 14, vem os 15 anos, e aí nessa fase a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, por quê? Por causa das influências. Né? A gente acaba fazendo amizades, a gente acaba se aproximando de pessoas, e se a gente não está com o nosso coração
a nossa vida é direcionada em Cristo, a gente acaba sendo influenciada por algumas coisas. E isso acaba nos afastando, né, do propósito. Acaba nos afastando daquilo que a gente construiu a partir do momento que a gente teve contato, né, com o Senhor. Mas, assim, foi uma fase que eu me questionei muito. Me questionei sobre quem eu era, o que eu queria para a minha vida, o que eu queria alcançar, qual era o meu objetivo. E foi nessa fase que eu comecei a me debruçar mais. Eu falei, não, eu preciso realmente conhecer Deus. Então, até aí, vamos dizer assim, que você não teve aquele contato, assim, tipo, direto com Deus, ou você já estava tendo... Eu cheguei a ser, como eu vim da Assembleia Pentecostal, então... desde os 9 anos, assim, a gente fala, né, sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, eu já vim caminhando assim nessa entrega, mas tem coisas que na nossa consciência a gente tem que trabalhar, né? Como o apóstolo Paulo fala, né? A gente tem que transformar pela renovação da nossa mente. Então, assim, a nossa mente tem que estar fortalecida e bem protegida para a gente permanecer no que a gente começa. Então, eu comecei, né? O desafio de permanecer veio na adolescência, veio dos 14 aos 15 anos. Então, assim, eu já conhecia o Senhor, já tinha vivenciado milagres, mas eu precisava me encontrar com Deus no meu particular, não só no meu social, né? Porque eu estando com as pessoas assim, eu participava, mas no meu particular. Eu tinha que me encontrar com o Senhor no meu secreto. E foi aí que, nesse período, aí eu comecei a entender que, se eu não ter esse secreto com Deus, eu acabo sendo influenciada. E foi uma fase desafiadora, um adolescente, né? Assim, porque muitos adolescentes estão nos assistindo. Tipo, o que você falaria para eles hoje, que você, como estava na igreja e estava entendendo ainda, né? O que Deus estava querendo fazer com você, o que Ele tinha para você, o propósito, o chamado. Para você, o que você falaria para um adolescente que você fez, que não deu muito certo, e o que você fez, que deu muito certo? Um exemplo eu não cometeria esses erros de, sei lá, algumas coisas que eu fiz que não é muito legal, tentei sozinho, enfim. O que você daria uma dica? Porque talvez tem muitos adolescentes que estão patinando dentro da igreja e não sabem ainda, tipo, como ter esse contato que você teve de fato. Falar assim, não, parar, pensar, respirar e seguir, né? Ainda mais essa faixa etária que é muito atacada, né? Que é essa fase dos 14, 15, 16 anos, enfim, que é muita galera que acompanha a gente. Uhum. Tem muitas ferramentas assim que atraem para determinadas situações assim que nos afastam, né, do Senhor. Então, assim, algo que eu fazia era a questão da influência. Eu não conseguia dizer não. Alguém chegava assim, Nara, vamos ali? Eu falei, vamos. Nara, tem isso. Eu falei, tá bom, vamos ver como que é, vamos conhecer. Então, eu não tinha aquela firmeza nas minhas palavras. Mas você gostava de lidar com esse tipo de pessoas, ou não? Ou você só não conseguia dizer não? Eu não conseguia dizer não. Mas para onde eles estavam indo, você não gostava? Não. Não, porque a gente algo acaba nos incomodando. E por nos incomodar, a gente tem que entender. Tem lugares que não cabe, não me cabe. Sim. Tem lugares que eu não me sinto bem, mas eu acabava indo porque... Chegava o convite, Você não conseguia falar não, e quando você via, você já estava lá. Exato. E uma das coisas que me fez despertar foi isso, eu estar em determinado ambiente e eu me perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o que o Senhor me chamou para fazer, o que Cristo me chamou para fazer aqui nesse ambiente? Não é questão de ambiente, é o que eu estou fazendo no ambiente. O que eu estou agindo, o que eu estou fazendo nesse ambiente? Então, eu falei, não, eu tenho que começar a ter o meu momento com Deus para mim aprender a dizer não quando é para dizer não. Aí foi onde começou a fluir. E aí começou a fluir, eu comecei a me aprofundar
mais ainda em Deus, em minhas orações, em minha leitura na palavra, nos meus devocionais. E foi algo muito intenso. Eu comecei mesmo a aprender a ter uma vida com Deus. Não para as pessoas verem, mas para Cristo ver em mim o que eu estou decidida a fazer por Ele, né? E aí você já tinha quantos anos? Aí eu já estava com os meus 17, 18 anos. 18 anos foi... Ano passado, pô. Hoje você tem quantos anos? 26. 26 anos. 26. E dentre dessas faixas etárias aqui que eu falei também, foi que começou meu ministério. Eu ia perguntar isso agora. Quando é que foi que despertou isso no seu coração e você falou, é isso que Deus quer de mim? Eu comecei na igreja cantando, né? Porque a parte da família da minha mãe violão aí, rapaziada. A família por parte da minha mãe, eles já vêm nessa linhagem musical. Então eu comecei cantando, assim, também não canto assim, nossa, tal, mas a gente dá um jeito, assim. Vai desenrolando, né? Mas e aí vai aprendendo. Eu aprendi a tocar violão também, sozinha, aí depois a gente vai aperfeiçoando. Então eu achei que seria isso. Eu iria fazer o que Deus proporcionou na minha vida dessa forma, né, na área do louvor. Mas quando eu fiz 11 anos, eu recebi uma profecia. E a profecia foi bem direcionada, foi bem específica. De todas as pessoas que estavam nesse lugar, o Espírito Santo usou essa pessoa para falar especificamente para mim sobre isso. Você pensa que é de uma forma, mas Deus fará de outra. E eu falei, mas que forma é essa? E aí começou a vir as oportunidades. Eu louvo ao Senhor pelo ministério que eu estou, né? Que desde criança eu estou nele. Então, eu recebi as oportunidades. Você nunca fez transição de uma igreja para outra? Você sempre foi da mesma Sempre igreja? Não, sempre fui dessa. Nossa, Sempre fui pensa. ministério Assembleia de Deus Madureira. Sempre Porque fui. a gente pergunta, né? porque hoje em dia, vamos dizer assim, tá bem fácil, né? A galera, tipo, não gostei disso, vamos pra outra. Não gostei daquilo, vamos pra outra. Vai pulando de Isso igreja. É isso. Tipo, a gente não tem como fugir, porque é o que acontece. Tipo, não gostei do que falaram, aí pula. Mas é bom você falar que você tá tanto tempo numa igreja São pra... o quê? 27 anos? É isso? São 26, 26 perdão. anos. Eu fui apresentada mesmo. E desde então... Isso é bom pra galera. Eu cresci, passei por todas as fases, a parte, né, das crianças, depois da juventude, adolescência, e agora, né, as irmãs casadas. Ai, meu Então, Deus. passei todas as fases nesse ministério e eu aprendi muito, muito, muito. Aí eles impulsionaram esse ministério. E aí Esse- começaram a vir as oportunidades, né, Ana? Traz uma palavra, fala alguma coisa para o pessoal. Só que como eu era muito nova, então comecei com as crianças. Tanto que a minha primeira oportunidade foi no culto de crianças. Aí eu fui Cantando ou pregando já? muito feliz. Não, eu já cantava assim, mas nos gestos. E às vezes vinha uma oportunidade e eu cantava assim. Mas na palavra foi a primeira vez. E esse culto foi, assim, muito gostoso, porque tinha muitas crianças e foi até minha avó, a pastora Lourdes, ela foi a primeira a me dar a oportunidade para trazer uma palavra, para Olha, falar. a avó impulsionando o ministério. Minha avó foi... Glória a Deus. Foi e é uma bênção, assim. E como que minha foi pra vida. você, assim, tipo, primeira vez? Porque eu lembro a minha primeira vez. Foi ruim demais. Foi horrível. Tipo, eu gaguejava umas 500 vezes. Não com gaguejo ainda, mas... era... Nossa. Péssimo. Foi, assim... Tipo, eu fiquei muito feliz, mas, meu Deus do céu. E pra você, como que foi, assim? Eu fiquei muito, muito feliz, assim, né? Falei, não, agora eu vou falar sobre Moisés, todo mundo conhece, e eu também conheço. E aí eu preparei, eu falei, não, vou falar sobre Moisés. Só que ali, na frente daquelas crianças, aí tinha alguns pais também, eu travei, e aí eu começava, eu falava, não, peraí. Aí eu lia um pouquinho, aí eu Mas voltava. você conseguiu conduzir certinho no começo ao fim? Ou deu aquela... Você já tava Não, eu esqueci até o nome do Moisés, Oh, gente. meu Deus. Aí eu, gente, quem é o personagem? As crianças, Moisés! Falei, parabéns, vocês estão prestando atenção. Mas foi rápido, foi o quê? 3 minutos?
A apresentação foi 3 minutos. Mas pra mim Nossa, demorou, que assim, legal. muito. Você que tem vergonha de falar 3 minutos, pode ser uma pregação. Mas pra mim demorou muito. E eu esquecia, assim... Só abriu o culto ali e achou eu já preguei entreguei. muito. Já. Não, mas a preparação foi uns 10 minutos, pelo menos, assim, né? Pra interagir com as crianças. Porque eu era muito ativa, assim. Eu fazia amizade muito fácil, eu era muito comunicativa. Travei. Aí eu já entreguei, já. Falei, gente... Pronto, gente não, minha avó, né? Tua avó, Aí continua. Aí a minha avó continuou. Mas foi assim. E depois começou a vir outras oportunidades, mas era só para essa faixa etária, né? As crianças. E aí eu comecei já a amadurecer nesse sentido. Pegar mais segurança. Aí, Isso quanto tempo, mais ou menos, até você pegar uma segurança assim? Que foi meses? Você não lembra muito? Anos. Porque eu comecei muito nova. A primeira palavra que eu ministrei de Moisés para essas crianças foi com 11 anos. Sim. E aí, com 13 anos, adolescentes, aí veio uma outra oportunidade para ministrar adolescentes. Depois dos 18? Não, a profecia foi com 11 anos. E aí com 18, 17, 20 ali você já pregava? Já. Só que daí já era, vamos dizer assim, já teve mais uma direção ou ainda você meio que patinava? Não, ainda estava patinando. Muita coisa. Na verdade, a gente é aprendiz, assim, pro resto da vida. Mas depois dos 20 anos, foi um momento, assim, que eu já estava muito madura espiritualmente falando. Porque eu já estava passando por algumas experiências, tanto dentro da minha casa, quanto na minha área profissional também. Eu estava tentando trilhar um caminho, não deu certo. E aí o Senhor foi me fazendo entender o porquê que eu não consegui trilhar aquele caminho. E aí, com os 20 anos, assim, a minha vida espiritual já estava muito amadurecida. Muito amadurecida. E foi aí que eu percebi que, na hora de ministrar, eu já sabia o que eu estava falando. Né? Já tinha a consciência, né, de que o Espírito Santo estava agindo ali e eu estava dando essa liberdade, né? Porque eu não queria ministrar, não era o meu desejo, minha vontade. Já teve alguma vez que você falou assim, não, eu não quero isso, já. Não quero mais? Ou que você fez com você, eu não quero mais. Pronto, essa foi a última vez. Já falei, Senhor, não dá. Porque quando eu comecei, não tinha também tantos referenciais de mulheres ministrando. Não tinha. Não tinha nem internet. Eu não tinha nem celular. Não escutava ninguém. Não tinha ninguém pra você tinha. Tipo, ter uma base. O referencial... Não que hoje tenha muito. Se a gente for parar pra ver, a gente tem bastante. Só que não é a mesma quantidade de homens, né? Ainda assim, é bem acima. Eu falo porque às vezes a gente quer buscar alguma referência feminina para trazer, você tem algumas, estão surgindo várias, mas sempre, vamos dizer assim, são as mesmas, né, que estão mais em evidência, né, não estou falando das que a gente não conhece, por exemplo, tem bastante, mas é sempre homem, e para você, assim, como que por exemplo, vou surgir, não do nada, né, Deus, mas, tem uma palavra, tenho isso, só que era só homem. E aí você vem. O referencial que eu tinha era a minha avó, a pastora Lourdes. Porque ela já pastoreava, ela já cuidava, ela já ensinava. Então, ela era o meu contato próximo. Né? Meu pai também, ele ministrava também. Então, ele também era um referencial para mim. Mas de outras, assim, não tinha. Eu não tinha contato, assim. Aí começou a aparecer ali na minha igreja, e ali eu já pegava, já tentava entender como que funcionava isso. Mas, na verdade, é uma busca, né, que a gente tem que ter com o Senhor. Mas eu não queria de fato, porque dentro da minha casa, meu pai era ministrante. Então, eu via os processos por detrás, os bastidores. É muito difícil pela questão que você acaba se tornando um alvo, porque você está ali na frente de pessoas, você está ensinando, você está instruindo, você acaba sendo o alvo de muitas coisas. E eu via isso dentro da minha própria casa. Eu falei, Senhor, eu não quero.
não quero. E renunciar é muito difícil. E a gente tem que renunciar, a gente tem que se renunciar. Renunciar a nós mesmos para podermos seguirmos a Cristo, né? Pegar a nossa cruz e seguir. Mas esse processo que eu vivi, dos meus 14 anos, que era a dúvida, que era o questionamento, foi nesse período eu passei um processo dentro da minha casa, dentro do meu lar, e eu falo muito isso nas ministrações, que as maiores experiências das nossas vidas é dentro da nossa casa, é no nosso particular, é no nosso secreto. Então foi ali que eu entendi que eu não tinha como dizer não para aquilo que Deus tinha. Aí você seguiu, começou a ministrar, começou a ir para fora. Só que até ela falou da questão profissional e tal. Como que você fez faculdade? Você fez alguma coisa? Ou não? Não, sempre pensei em fazer isso e eu faço outra coisa. Eu falo porque a galera que conhece bastante você e sabe que você tá tudo para quanto é lado, né? Segunda tá um lugar, terça tá um lugar. Mas como funciona a sua rotina, né? Porque você trabalha fora, né? O pessoal fala, vou abandonar, porque tem aquele negócio, né? Comecei a pregar, vou largar tudo, vou viver do meu ministério, vou viver do meu chamado. Não é muito assim, né? Como é que foi isso? Há pessoas que foram chamadas para isso. Sim. Então, a pessoa tem que ter esse entendimento. Ou você foi chamada para quê? Tem pessoas que foram chamadas para isso. E elas são muito bem cuidadas. É quando decidem abandonar, não é abandonar, mas renunciar para viver o que foram chamadas para viver. E voltando, né, para essa fase foi a fase de decisões, né? Depois dos meus 14 até os meus 18 anos foi uma fase de decisão. Nara, o que você quer para você? O que você quer para sua vida é espiritual. Porque a gente tem que consolidar as áreas da nossa vida e poder administrar todas elas. Mas a gente só consegue se a gente estiver firme com Cristo. Então, eu comecei a ir mais para o meu campo profissional e deixando um pouco esse lado espiritual. Então, junto com os meus estudos, eu fiz meu técnico, terminei o meu técnico, já ingressei na minha primeira faculdade. Aí eu fiz bem pouco tempo, tranquei a faculdade, comecei a trabalhar. E aí, trabalhando, eu comecei a fazer cursinho, porque eu queria entrar na faculdade, entrar numa federal, e esse era o meu foco na área profissional. Então, assim, né, foi nessa fase que eu não me dedicava muito às coisas do Senhor. E aí foi que veio a experiência dentro da minha casa, e o Senhor falou para mim, Nara, você consegue lidar com as duas? Sim. Você consegue... Principalmente quando você está firme com o Senhor, principalmente quando você está com o seu coração nas coisas do céu, as demais coisas o Senhor vai fazer, o Senhor acrescenta. Então, foi isso que eu entendi. Então, eu comecei a tentar equilibrar. Mas, claro, orando ao Senhor, pedindo, Senhor, me ajuda, porque eu não quero deixar faltar em nada, nem no meu espiritual e nem no meu profissional. E aí foi que eu consegui entrar na faculdade, licenciatura em matemática. Entrei na faculdade. E aí eu comecei a ir para essa área profissional, na parte da educação. Mas também comecei a fazer teologia. Caramba! Nesse processo, sem trabalhar. Você já fez os dois? As duas ou você ainda está estudando? Agora, você fala atualmente, eu estou trabalhando e estudando. E pregando, e cantando, e sendo você que é jovem aí, ó, dona tá de cansado. casa. Gente, e o pessoal fala que tá cansado. Gente, não, tá cansado. Maior exemplo de todos aqui, ó. Você consegue trabalhar, estudar, pregar, ser esposa, ser filha, tá fazendo essas coisas na igreja, você consegue. Mas não é fácil. Eu queria equilibrar tudo isso. Então, foi que no começo eu só estudava. Então, eu comecei a estudar... fazia a faculdade, fazia o estudo de teologia, só que na faculdade eu tinha que fazer estágio e tudo mais. E aí falei, eu acabei interrompendo a teologia, mas no lugar da teologia eu comecei dentro da minha casa a investir em livros, a investir o meu tempo mesmo nos meus devocionais com Deus, me aprofundar mesmo no conhecimento da palavra. E aí foi
conciliando, aí veio o emprego. Hoje eu trabalho na área da educação mesmo, em colégios, e uso do meu espiritual para poder ajudar, para poder ensinar, porque isso se tornou meu propósito de vida. Aonde eu estou, eu já falei isso também, nas oportunidades que eu tenho, que assim, a gente tem que ser bom no que a gente faz, mas em tudo que fizer, glorifique o nome do Senhor. Amém. Então, eu decidi seguir por esse caminho, porque o Senhor me proporcionou essa oportunidade, né, de estudar, de ter esse meu lado profissional. E se um dia Deus falar, Nara, larga tudo, eu vou largar. Eu vou largar e vou... o que eu quero é que em mim seja feita a vontade do Senhor. A vontade dele pode ser no meu ambiente profissional, vai ser pela glória do Senhor. Vai ser no meu ambiente familiar, vai ser para a glória do Senhor. O que eu não posso deixar é que o meu espiritual esteja fraco, caindo, porque isso vai acabar influenciando nas outras áreas da minha vida. Então, o Senhor em primeiro lugar, as coisas do céu em primeiro lugar, e as demais coisas o Senhor acrescenta. Ele acrescentou a faculdade, algo que era impossível para mim. Entrar numa federal, algo que era impossível para mim. Conquistar uma vaga em um lugar muito concorrido. Mas o Senhor me fez chegar. Então, eu vou continuar naquilo que Ele for colocar no meu caminho. Então, é isso que eu falo. É você entender o propósito de Deus na sua vida. Quando você entende o propósito, e o propósito de Deus, ele também corrobora com o seu desejo, o desejo do seu coração em glorificar o nome do Senhor. Se você quer entrar naquele ambiente, se você quer entrar naquele emprego, se você quer entrar naquele curso, e se você entrar, Deus, sabe de todas as coisas. Se Ele souber que você pode se desviar, pode acontecer alguma coisa, então Ele vai começar a dar indícios. Não é para você. Então, a gente tem que aprender também a entender o não de Deus. Então, eu vivo hoje isso. É corrido? É corrido. Mas eu não posso deixar nada faltar. Tem que trazer esse equilíbrio. E eu tento fazer isso. Em algum momento dessa trajetória, assim, entendendo o tempo de Deus, o processo, é igual a gente estava falando, né? Não é, tipo, que não pode acontecer com pessoas específicas, vou largar tudo, renunciar e... de fato entender esse tempo, né? O processo e tudo mais. E nesse processo, assim, de entender o tempo de Deus, você já chegou, tipo, será que é isso? Será que é aquilo? Porque é muita coisa, né? O que eu fazia, tipo, será que eu abandono isso? Será que eu abandono... Ou não, tipo, foi bem claro mesmo, tipo, só foi. Ou você sempre, assim, você já chegou alguma vez e falou assim, olha, eu não consigo conciliar todas as coisas, alguma coisa eu preciso largar. Ou se você não, eu consigo. Já quando a gente começa, principalmente eu falo no ambiente da faculdade, porque é o que eu sei, é o que eu conheço, é o que eu convivi. Quando você entra no ambiente da faculdade, você acaba tendo contato com outros pensamentos, você acaba tendo contato com outros comportamentos. E tem momentos assim que você fala, mas eu não sei se eu vou conseguir manter ou aqui ou ali. É um ou é o outro. Mas eu estava tão já assim convicta do que eu queria no meu espiritual, eu queria servir as coisas do céu, as coisas do reino. Quando eu entendi isso, quando eu entrei na faculdade, eu até pensei, eu falei, e agora? Eu não vou conseguir conciliar, eu não vou... Mas eu queria tanto servir que, por mais que era cansativo, eu falei, se eu determinei isso, eu vou até onde eu posso. Então, chega uma hora, se eu me esgotar, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas estou aí. Difícil. É difícil, porque tem muitas coisas que acabam contribuindo para determinadas decisões. Mas tá aí, o propósito, ele te leva a desfrutar de muitas coisas em Deus, e eu não queria perder isso. Então, eu não vou perder isso, mas eu vou trazer isso para onde eu estou. Eu vou trazer isso para a faculdade, eu vou trazer isso para o meu profissional.
E eu não posso abandonar nenhum ou outro. E aí eu segui. E tamo aí. É isso aí, galera. Você que está acompanhando aí, espero que você esteja gostando do papo. Eu estava pensando aqui enquanto você falava, porque por a gente ser jovem e às vezes um pouco imaturo nas nossas decisões, mesmo ouvindo a voz de Deus, porque a gente às vezes acha tipo, Deus fala comigo, eu escuto a voz de Deus, eu não posso errar em algumas decisões. A gente é ser humano, às vezes deixa o calor ali falar mais alto e a gente vai. Hoje, já no dia de hoje, assim, se prega em vários lugares, dependendo da semana, a gente deve estar conversando quase todos os dias, e aí você quase não para. E como que você falaria para um jovem que ele começou a ministrar, e aí começou, igual a você, assim, ter um convite aqui, porque até então era só na sua igreja. Uhum. E aí o pessoal, nossa, ela, tipo, tem algo diferente. Tem uma palavra rema, ela tem algo que vai chamar a atenção dos jovens, ou dos senhores, enfim. E aí, esse cara começa a crescer, a crescer. Porém, ele ainda não fundamentou a vida dele na sua igreja local, mas ele já começou a ministrar fora. O que você falaria para uma pessoa que quer, ou já começou, ou que quer começar a ministrar fora, já começou um convite aqui, outro ali, só que ainda não fundamentou? Quando eu falo fundamentou, eu falo mais a questão de... Pastor, tem aquela questão do pastor liberar, aquela questão, tipo, cara, como que tá a sua vida dentro da igreja e tudo mais. Porque eu falo, quando eu comecei a ministrar, tinha muitas pessoas, inclusive eu mesmo, várias vezes, tipo, pastor, não vai ministrar não vai ficar fora não, hoje tem culto. Eu falo, mas eu nem vou fazer nada aqui, tipo, não, vou lá e o negócio, não, nem você, não, você vai ficar. E eu, se eu não me engano, algumas vezes... eu, em rebeldia mesmo, falava, vou. E saber que não é. Aí chega lá, tipo, não flui nada, não acontece nada. O que você falaria para isso? Porque acho que deve conhecer algum, ou já ouviu alguma história de algum pastor, alguma coisa. O que você falaria para a galera que está pensando assim, com imaturo, né? Talvez tenha até uma palavra muito boa, né? Mas ainda não entendeu, né? Então, pé firme no chão. Você tem, antes de você ser pregador, antes de você ser um cantor ou qualquer outro ramo ministerial, você é servo. Você foi chamado para servir. Então, pé firme no chão, no sentido de que você tem que ter um ministério, você tem que ter um pastor, você tem que ter alguém que cuida de você também, ministerialmente falando. E você tem que servir. Você tem que servir sua casa, você tem que servir o lugar em que você está, o lugar que está te acolhendo, o lugar que está te ensinando, o lugar que está ali te proporcionando experiências também. Assim, eu falo porque no meu ministério, na minha igreja, com os meus pastores, eu tô lá. Dia de ceia, eu tô lá. Culto de ensino, eu tô lá. Se eles falaram, Nara, preciso de você aqui tal dia, eu vou estar lá. Porque eu sirvo a minha casa, o meu ministério. Porque não falo só porque eu cresci, porque eu estou lá há muito tempo. Eu falo pela comunhão que eu tenho que ter com os meus irmãos. Eu tenho que ter um lugar que é a minha casa espiritual, que é onde eu sei que vou encontrar refúgio, que eu vou... Porque assim, a gente está ali hoje, a gente está lá amanhã, mas a gente precisa recarregar, a gente precisa parar para respirar. E isso acontece aonde? Na nossa casa espiritual, onde a gente está, onde estão os nossos pastores. Nós temos que ser pastoreados. Nossos pastores estão aí para isso, para nos ajudar, para nos instruir, para puxar a nossa orelha se necessário. Para tudo, a gente tem que ter essa comunhão também com os irmãos, porque a comunhão que Jesus vai ter com seus discípulos à mesa é isso, é entender, nós estamos aqui um pelo outro, sujeitando um ao outro, servindo um ao outro. Então tem que ter essa mentalidade enraizada em você, que você está ali para servir. Então você não serve só por aí, você serve também no seu ministério, você serve ali na sua casa espiritual. E é ali que você vai ter outras experiências que em outros lugares você não teria.
Então, é isso que eu falo. Você tem que ter um lugar para você respirar, para você aprender, sentar para aprender. Um lugar que te dê alimento espiritual, um lugar que te instrua, né? Porque a palavra já nos confronta, né? Então, ter essas pessoas por perto, ter um lugar que você sabe que ali é um lugar que você tenha a comunhão no momento da ceia, no momento da mesa ali, é importantíssimo, é importantíssimo. Você chegou a alguma vez, tipo, pensar ou, tipo, desde sempre falou assim, não, eu vou ficar aqui mesmo? Tipo, alguém te faz um convite e aí fala assim, fica aqui. E aí você fica, às vezes você não fez nada. Às vezes você tinha que fazer alguma coisa. Já pensou, tipo, eu vou. Ou não, tipo, não, vou ficar aqui e vai ser bênção pra mim. Ou não, você ia mesmo assim. Então, fala de novo, que... Tipo assim, o seu pastor fala assim, pra você ficar na igreja. Aí alguém fala assim, não, tem um convite pra você e tal. Não, Sempre ficou. Se o meu pastor direciona a ficar, eu fico. Rebelde, gente. Você coloca o seu ministério, assim, né? Rebelde sou eu. É que o meu local o nosso como prioridade. O nosso ministério ele é consolidado porque existem pessoas que também estão intercedendo por você. Então, assim, Deus colocou o pastor ali para poder te ajudar, te instruir. Então, se ele libera uma palavra para você, amém, Senhor? Obedeça. 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 Não, nunca tive isso de ir... e todo lugar que eu vou também eu comunico. Sim. Pastor, tem sempre ali. Aviso. Aos meus pastores eu sempre aviso na bênção, gente. Porque quando você não vai na bênção, você quebra a cara. Já aconteceu alguma vez de você ir sem a bênção do seu pastor? Do seu pastor? Não, gente, eu sempre. No começo eu tinha muito medo. Hoje eu sei que não é questão de medo, é questão que você sai abençoado. Então, você abençoa porque você está sendo abençoado. No começo era medo, mas agora eu sei que é bíblico. E uma curiosidade, talvez que a galera deve ter, como que você pega para você montar a sua ministração? Você fala assim, hoje eu vou para tal lugar e Deus está falando comigo, enfim. Mas como que você divide isso? Ou não, você só vai... Gente, não tem método. É que cada um tem ali a sua forma de absorver, de interpretar, de expor. Então, assim, eu sou muito de escrever. Desde muito pequena, eu amava desenhar, escrever. Então, eu lia alguma coisa, eu escrevia. Eu lia alguma coisa, eu desenhava. Então, eu vim muito dessa linha da escrita. Então, no começo era muito assim, eu lia e aí eu escrevia o que eu entendia. Hoje, como que é o processo? Eu tenho a minha Bíblia de estudo, eu tenho a minha Bíblia normal e Bíblia de outras linguagens também, não só de uma linguagem, né? Porque tem que haver essa... Eu acho importante ter essa comparação em questão das palavras. Tenho o dicionário, tenho o meu caderninho, né? Tenho alguns livros também que me auxiliam. Então, como é que faz? Eu pego um texto, leio esse texto 10 vezes, se necessário mais vezes ainda, porque eu preciso conhecer o texto. Eu preciso conhecer as particularidades do texto. Por que tem uma vírgula ali? Por que o ponto é ali? E eu tenho que... A minha interpretação é muito visual. Então, eu olho assim, e quanto mais eu olho, eu pego as informações no visual. Então, quando eu estou falando, eu lembro onde estava a vírgula, eu lembro onde estava o ponto. Então, antes era muito de escrever, agora é muito visual. Aí eu leio 10 vezes, eu leio 10 vezes, eu leio 10 vezes. Aquilo... Tudo ali com a Bíblia de papel. Oi? Tudo cá. Tá ouvindo aí, né, seus Nutella? Papel. Quer só ficar usando o celular? Tudo no papel, gente. Eu já tentei. Nada de Google. Eu faço esboços também, mas eu faço esboço não para pregar, eu faço esboço porque é o meu momento de estudo, né? Já falei também, eu ministro porque eu já tenho esse ritmo de estudo, né? Eu não leio para pregar, eu prego porque eu já leio. Eu já medito, eu já tenho isso em mim.
Então, eu monto alguns sermões, mas eu não consigo usar nenhum dos meus cadernos, nenhum das folhas. Você estuda e na hora que você vai ministrar... E quando eu falo, eu e a Bíblia. Às vezes tem uns post-its assim, porque tem umas frases Só que pra o dar Senhor vai revelando. Eu falei, não, isso aqui, Pra Senhor, eu não esquecer. eu não vou esquecer. Porque o Senhor falou comigo, então eu vou passar isso aqui. Mas é um post-it ali, outro ali, mas eu não consigo. Tanto que nas minhas ministrações eu leio de novo o versículo. Eu falo, ó, pessoal, ó o que está escrito aqui. Ó, acompanha aí, deixa a Bíblia aberta, olha. Então eu tenho muito isso. E eu não consigo usar celular, não consigo usar tablet. Não. Tem gente que consegue e tem ali uma maestria muito linda, mas eu não consigo. É a sua forma. É a minha forma, eu não consigo. É eu a Bíblia assim, e aí o Senhor vai me usando, vai revelando e só vou entregando, né? E um conselho assim que você poderia dar para quem está começando agora a ministrar, a forma de estudar, enfim, para não ter medo, enfim, o que você pode aconselhar a pessoa que está começando agora a ministrar? Tenha uma vida particular, uma vida devocional com Deus, tenha uma vida de oração com o Senhor, tenha uma vida fora da igreja, que eu falo, é no sentido de todo lugar que você vai, todo lugar em que você está, tenha uma vida com Deus. Porque às vezes a gente quer ser alguém dentro de um ambiente em que tem pessoas que estão ali para te ouvir, mas fora desse ambiente a gente é outra coisa. Não. Tenha a sua vida com Deus, dentro da sua casa, no seu serviço, onde você estiver. Mas tenha uma vida de devocional e uma vida de oração. Isso é primordial. Isso é primordial. Tem gente que lê muito, mas ora pouco. Tem gente que ora muito, mas lê pouco. Isso tem que ser o equilíbrio, o né? equilíbrio, exatamente. E já agora meio que pulando, né? Esse lado aí, você falou que casou recentemente. E como que tá sendo? Eu estava louca pra falar disso. Amor da minha vida! Inclusive, ele tá aqui com a gente. Ele tá ali nos Nossa. bastidores. O nome dele, eu esqueci o nome Júnior. dele. Júnior. Fale um pouquinho pra gente como que tá sendo essa experiência de casado. O que você pode dar de conselho para as meninas que estão pensando em namorar, estão focadas somente nisso. A orar. Vai orar, vai ler sua Vai Bíblia. orar! Mas o que você poderia dar de conselho para as meninas, inclusive você que está aqui representando as meninas, as mulheres, enfim. O que você poderia dar de conselho para elas em questão de ou focar, enfim, naquilo que é o seu chamado, depois pensar nisso, minha filha, ou enfim, o que você pode dar de conselho para elas se guardarem, porque o inimigo, gente, fala para vocês, nessas faixas etárias de idades assim, de entre 14 e 18, enfim, o inimigo vai atacando na área sentimental, as meninas acabam se sentindo mais sozinhas, mais, enfim, preciso de um amor. E me fala um pouquinho da sua experiência também, como que foi para você se guardar esse tempo todo, só ficou focada na palavra e depois que você... Ele é seu primeiro namorado? Foi. Meu Deus. Sim, Seu primeiro namorado. Primeiro namorado. Noivo, marido, acabou. Noivo, marido, acabou. Em nome de Jesus, E óbvio. até o arrebatamento. Meu Amém. Deus. Fala pra gente, como que você pode dar de conselho para as meninas? Bom, quando nós estamos fazendo as coisas do Senhor, a gente não precisa correr atrás de bênçãos, né? As bênçãos vêm ao nosso encontro. Então, Te achou, hein, mãe? Gente, ignora essa parte. Mas eu falo no sentido que quando o Senhor, ele prepara o momento, quando acontece, gente, tudo flui, tudo se alinha, os propósitos se unem. Os propósitos, eles, além de se unirem, colocam mais em evidência aquilo que o Senhor colocou em ambos, né? Quando eu conheci o Ju, eu estava numa fase muito boa, porque eu já estava ministrando, eu já estava muito bem consolidada espiritualmente. Assim, já tinha passado por uma decepção amorosa, mas já tinha passado um tempo. Então, assim, eu estava muito bem com Deus, eu estava muito bem ministerialmente falando. E o Ju apareceu no momento em que isso precisava
ir além, e muito além. Porque tem bênçãos que o Senhor dá a 2 que só um não consegue receber. Então, para ir além, o Senhor colocou o Gil no meu caminho. Então, eu estava participando, né, de um projeto que eu participo até hoje, né, que é o projeto Recarregando, que é um projeto muito bonito também, evangelístico, que é de consagrações, que ajudam muitas pessoas também, que estão fracas espiritualmente. Então, aonde esse projeto qualquer faixa etária vai... de idade, não? Tem uma idade específica? Que Não, vai ser... qualquer faixa etária. Qualquer faixa etária. Então, onde esse projeto vai, esse projeto tem esse objetivo de recarregar, de instruir, de ensinar nessas pessoas e somos muito bem recebidos, né, nas igrejas, nos lugares que nós vamos. E eu comecei nesse projeto e o Gil, ele veio também, recebeu o convite de participar. E aí ele entrou nesse projeto e juntos trabalhamos e viramos amigos. Né? Começamos a conversar, começamos a falar sobre o reino, porque quando junta um crente e junta outro crente, a gente só fala de coisas de crente, de coisa do céu. Então, no começo, não tinha esse intuito mesmo, assim, de namoro, não tinha. O Ju também já vinha já de uma realidade um pouco diferente da minha, tanto no sentimental. Mas, enfim, ele entrou no projeto e ali... muitas ideias que tínhamos e que conversávamos se alinhavam. E aí surgiu uma proposta. Que proposta? Vamos fazer devocionais todos os dias? Na palavra, gente. Então, a gente ficava o dia inteiro meditando nesse capítulo. E aí, antes de dormir, a gente ligava um para o outro e a gente falava. Ele começava, quando era o livro dele, ele que começava, depois eu seguia. E aí, quando era o meu livro, eu começava, ele seguia. Assim, gente, quando ele começava a falar, o olhar que ele tinha para o capítulo... O capítulo... Era, assim, totalmente diferente. Eu não conseguia enxergar o que ele enxergou no texto. A revelação que o Senhor dava para ele era diferente da minha, mas tinha coisas que eu falava, não estava escrito porque eu não li isso. Então, aquilo foi me chamando muita atenção. Óbvio que ele também era bonito, né? O Ju e tudo mais. Não era só apenas o devocional, era todo dia. Era todo dia. Mas nesses devocionais, ele foi demonstrando o que eu queria para minha vida. Alguém que entendesse essa minha área, essa minha devoção a Deus na palavra, essa minha dedicação. Por quê? Não só porque ele ministrava, mas porque ele entendia o que eu vivia nesse ambiente ministerial. Que a gente vai ter que renunciar a algumas saídas com os amigos, a gente vai ter que ter momentos que a gente vai ter que ficar algumas horas ali, porque o Senhor está ali falando, querendo falar, querendo... Então, tinha que entender isso, tinha que entender essa minha correria. Perde muito, né? Quero pro churrasco de família. Hoje não vai rolar muito. Mas eu quero... Eu quero estar ali. Porque senão daria muito conflito, né? Daria muito conflito. E aí ele começou a trazer essas interpretações através do Espírito e aquilo foi acendendo assim, no coração do desejo. Falei, é esse que eu quero. E o bom entender isso é pro pessoal que ou tá começando a namorar ou já tá namora, entender, né? Não andar nesse jogo desigual, né? Isso. Tipo, se a pessoa não caminha com você, não anda com você, não vai com você... Mas assim, Nicolas, também é até bom cortando. eu falar isso. Tipo assim, não é... veio e aí eu gostei. Não, eu já tinha definições de quem eu queria que estivesse comigo, ao meu lado. Era assim, desse jeito. Não era uma exigência. Fazia parte do propósito que eu já tinha em meu coração para viver com Deus e com quem estivesse ao meu lado. Então, nesses devocionais, eu comecei a entender que ele estava preenchendo tudo isso que eu queria. E aí eu tomei essa decisão. Eu acho que eu estou gostando, Senhor. Mas eu falei, eu não vou falar nada, eu não vou fazer nada. E se for ele que vai vir, ele que vai falar, ele que vai ser dessa forma. E foi exatamente o que aconteceu. Então, eu desse lado,
já decidida, e ele do outro lado também decidido. Mas a gente ainda não tinha falado nada um para o outro, até que surgiu a oportunidade de fazermos devocionais presencialmente. Jó 3. A gente decidiu ir... Aí você renunciou ao Corinthians. Você não tava mais no de Corinthians, já foi direto para de Jó. Jó. Lá Não, vai, era o vamos dia de de Jó, Jó, vai. era o dia de Jó. Ah, tá. Era o dia de Jó. Aí a gente aproveitou, a gente viu a possibilidade, né, de presencial, e a gente foi. E tava assim, foi na Rua ali da Liberdade, ali, lá em São Paulo. Todo mundo passando. Bem Aí espiritual. tava muito calor. A gente, vamos entrar aqui nesse banco, o Banco do Brasil? A gente entrou, porque tinha um ar-condicionado e tava muito quente nesse dia. Aí todo mundo entrando e saindo do banco, e nós lá com a Bíblia aberta no banco, fazendo devocional. E aí, naquele dia, Deus usou o Gil para falar comigo em algo específico. E aí ele percebeu que eu tava assim, né? Apaixonada. Aí foi nesse dia que as coisas mudaram. Aí E foi vocês lindo. namoraram, né? Noivaram. Mas é isso que eu falo. Quando você sabe o propósito, quando você sabe o que você quer para sua vida, quem você quer que ande do seu lado, que não tenha esse jugo desigual, os propósitos se unindo, Acontece, né? acontece como e dá você falou certo. que você né? já tinha certeza. E depois, no caso, você passou esse processo de namoro, noivado, a correria do casamento, que não é fácil. Loucura, gente. Ah. Ó, a gente já vai guardando dinheiro. O negócio é doido. A gente Mas vê eu tô muita mão solteira. de Deus, né? Não tem como a gente falar amor de que Deus. não. É tipo. É muito Pequenos gasto, mas, milagres nossa, diários. parece tipo assim, nossa, você tá em casa, daqui a pouco. Ah, fulano, não sei o que. Não sei. Chega coisa que a gente nunca imagina que aconteça. Mas aí passa tudo isso. Aí você hoje se vê casada. Como que você consegue se enxergar hoje? Como que você entende isso desde o início, mais ou menos, até aqui, assim? Como que você vê hoje, né? O casamento me ensinou muitas coisas. Me ensinou a ser alguém mais atenciosa. Porque eu era uma pessoa, assim, por mais que eu era muito ativa, assim, tinha coisas que eu guardava muito pra mim. Eu era muito fechada, assim, eu não falava muito da minha vida, eu não expunha muito, assim, os meus pensamentos, assim. Então, eu era uma pessoa muito fechada. Então, eu achava que no casamento isso ia ser muito desafiador pra mim, né? Chegar e contar o que tá se passando, o que tá acontecendo, apesar que ele já consegue identificar isso só no olhar, né? É algo que só a gente casada... Só do casal, já sabe. Só do casal. Olhou, já sabe o que é. Mas o casamento me ensinou muitas coisas, muitas coisas. Inclusive, o casamento é renunciar também, né? É você e ele também renunciar para vocês estarem bem um com o outro e viver biblicamente. Tudo que a Bíblia direciona o casal para viver. Então, assim, é desafiador, mas é maravilhoso. Esse 1 ano que a gente teve de casados, assim, briga, a gente nunca teve. Não é porque a gente é perfeito. Não, tem umas coisas que acabam... Porque a gente está nesse caminho, né, de aprendizado. Mas quando você vive a vontade de Deus e o propósito, e a pessoa sabe, a pessoa ajuda, a pessoa tá ali, gente, é algo, assim, inexplicável. Então, o casamento me ensinou muitas coisas, a ser mais paciente, porque às vezes a gente, por ser humano, a gente... e é explosiva. Mas eu tô mais zen, né? Mais calma. E a cada dia é um aprendizado. E cada dia é um aprendizado. Então, assim... E no começo, muitas pessoas falavam, mas o casamento... Olha, isso é aquilo, olha, vocês vão passar por isso. E essas palavras que eram negativas, assim, eu sempre repreendia. Eu falei, não, gente, eu vou... E eu já vinha de uma linhagem de famílias que se separaram. Mas eu falei, não. Acabou nos meus avós. Meus pais estão aí, eu vou continuar, meus filhos também, e será uma bênção.
Ai, tô muito triste em dizer isso, mas, Nara, a gente primeiramente queria te agradecer, mas a gente tá chegando ao fim do nosso podcast, gente. Estamos muito tristes. Por mim, eu ficava aqui falando muito, muito mais aqui. A gente ainda vai ter outras oportunidades. Parte 2. Se você quer parte 2 aí, comenta. Comenta muito. se você quer parte 2 da Nara, que A ainda gente tem muita nem coisa pra ela começou falar. ainda, a gente ia começar agora. Mas é isso aí. É isso aí. Mas antes da gente terminar, mais uma vez a gente queria agradecer os nossos patrocinadores, Moji Steel, Mojitec, Moji Tudo. Tem também RS Tinta, Padaria Papito. E a Carcone trouxe um presentinho Um pra presente pra Nossa! você. pra Nara. Um Ai, mimo gente. Pra você. vida ficar mais doce. O melhor Top. cone de Moji, você não vai conseguir pedir Não outro é no só de iFood. Mogi das Cruzes, Não é região, tudo. de tudo que vocês possam imaginar. Tudo. Olha, Carcone é Carcone maravilhoso. Muito Eles obrigada. trouxeram especialmente pra você. Muito com todo obrigada. carinho. É isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente até agora. Mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí, já fica ligado nas nossas redes sociais, Instagram, @movimentavivalista, que lá a gente vai soltar quando será a data do nosso próximo podcast. Então acompanha a gente. Se você quiser também participar de uma reunião da Vivalista, toda quarta-feira, lá na Praça da Marisa, às 8 horas, a gente espera por você e um amigo que você vai levar. Então é isso. É isso aí, tamo Obrigada, junto. Tchau, Nara, tchau, Deus galera. Tchau, abençoe. Obrigado, gente. Raia. Obrigada pelo convite, por tudo aí, tá bom, gente?